O avivamento do país de Gales é sem dúvida o mais impressionante mover de Deus de todos os tempos. Em alguns meses de avivamento, o país inteiro foi transformado. Mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. A notícia correu o mundo. Meu nome é Leandro Magalhães. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a história do avivamento do país de Gales. Não temos como começar a nossa história sem antes falar um pouco sobre Evan Roberts. Evan era um jovem desconhecido, sem cursos nem títulos, e ele morava ali numa pequena aldeia em Lowgor. Evan nasceu em 1878, membro de uma família pobre e metodista. Ele se converteu verdadeiramente por volta dos 13 anos de idade. Seu pai era um homem simples que trabalhava em uma mina de carvão, como a maioria dos homens daquela região. Quando Evan tinha apenas 9 anos de idade, seu pai sofreu um grave acidente na mina e acabou quebrando a perna. Como seu pai não tinha mais nenhuma condição de trabalhar naquele momento, mesmo sendo apenas uma criança, Evan foi trabalhar na mina de carvão para poder levar o sustento até a sua família. Aos 13 anos de idade, Evan abandonou a escola de vez e passou a dedicar todo o seu tempo apenas ao trabalho na mina de carvão. O trabalho na mina, além de ser muito duro, era perigoso. Evan chegou a escapar da morte. Houve uma explosão que chegou até a queimar uma página da sua Bíblia. Essa Bíblia ela ficou guardada como uma recordação do livramento do Senhor. O país de Gales era um país em que a maioria da população já era cristã, mas era um cristianismo frio e acomodado. Evan, desde sua juventude, já buscava de forma incessante pelo poder de Deus. Ao ver a busca de Evan, o diácono ali da igreja local convidou ele para fazer parte das reuniões de oração e o aconselhou que não faltasse. Evan Roberts passou a orar e ler a Bíblia todos os dias por um período de 13 anos. Observando a paisagem e recitando a oração do Pai Nosso, Evan travou nas palavras: "Venha o teu reino". Nessa hora, ele não conseguiu mais falar nada e ficou ali parado, sensível ao sutil toque do Espírito Santo. Evan fez uma oração que durou 13 anos, e essa oração tinha 2 objetivos. O primeiro era para que Deus enchesse com sua presença, e segundo era para que Deus derramasse um avivamento sobre todo o país de Gales. No ano de 1903, em uma noite comum, Evan ajoelhou ali na sua cama para fazer uma oração como ele fazia todas as noites. Mas naquele dia, a presença de Deus tomou conta daquele quarto. A presença de Deus foi tão forte que Evan sentiu seu corpo todo um temor inexplicável. Ele sentiu completamente inundado pela presença de Deus. Após a oração, Evan finalmente foi dormir, mas por volta ali de mais ou menos 1h da madrugada, Deus o incomodou e o acordou. Ele permaneceu em oração até as 5h da manhã. Durante mais ou menos 4 meses, Deus acordou Evan sempre no mesmo horário, e ele sempre orou, da 1h da manhã até as 5. Evan não tinha como explicar para sua família exatamente o que estava acontecendo. Ele apenas dizia que era uma experiência indescritível. Evan já tinha se matriculado em uma escola preparatória para o ministério. Quando a gente fala sobre o movimento de Gales, vem logo na cabeça o nome de Evan Roberts, mas a gente não pode esquecer de outro nome que foi muito importante para esse movimento, que foi o Seth Joshua. Seth se preocupava
muito com a importância que era dada ao conhecimento acadêmico. Só que por outro lado tinha a falta da vida espiritual. E há muito tempo Seth já orava para que Deus mandasse um avivamento para aquele povo. Além de pedir um avivamento, Seth tinha um pedido assim, digamos, um tanto quanto específico. Ele pedia para Deus para que levantassem alguém que viesse das minas de carvão ou da lavoura, não de Cambridge ou Oxford. Ele não tinha ideia de que Deus já tinha um plano, e ele teria um papel mais que especial nesse plano. Em 1904, Seth foi pregar na igreja de New Quay, onde já havia um grupo de jovens avivados naquele lugar. O ambiente era favorável e a presença de Deus já era muito clara naquele lugar. As reuniões, elas já passavam da meia-noite. Teve até uma noite que Seth tentou encerrar o culto com uma oração, mas o povo simplesmente se recusou a ir embora. E isso passou a acontecer muitas vezes. Depois disso, Seth foi para a escola preparatória de Newcastle, onde Evan estudava. Apesar de todos aqueles jovens estarem estudando e se preparando para o ministério, o ambiente era frio, era indiferente. Nas primeiras reuniões, Evan ele não estava presente, ele tinha tido ali um problema de saúde, ele tinha precisado se retirar daquele lugar. No terceiro dia, veio um grupo de jovens de New Quay, e o culto foi composto por cânticos e testemunhos. Nesse momento, as coisas ficaram um pouco diferentes de como elas costumavam acontecer. Os jovens, eles começaram a chorar, eles pediam misericórdia pelas suas vidas. Eles passaram a se abraçar e pedir perdão uns aos outros. Quando Evan Roberts ficou sabendo o que tinha acontecido, naquela reunião, naquele culto com os jovens de New Quay, ele percebeu que talvez esse poderia ser o início da resposta de Deus para as suas orações. Seth seguiu adiante para poder pregar na próxima cidade. Evan ficou sabendo e pediu permissão ao diretor da escola para ir até lá para poder participar daquelas reuniões. No dia 29 de setembro de 1904, Evan saiu de Newcastle com um grupo de aproximadamente 20 pessoas para participar da reunião que começaria por volta de 7 horas da manhã. Está vindo o poder do Espírito Santo. Eu o recebo, o poder do Espírito Santo. Essa era a letra de um cântico que eles cantaram ali no caminho para aquela reunião. Quando eles chegaram, participaram da primeira reunião, no final, Seth fez uma oração e usou as seguintes palavras: Senhor, dobra-nos. Essas palavras atingiram Evan como uma flecha que acerta um alvo. Ele sentiu no coração uma voz que dizia: é disso que você precisa. A palavra dobrar no idioma galês tem um sentido muito mais profundo, muito mais abrangente do que o que a gente conhece aqui no Brasil. Em galês, dobrar significa derreter, moldar, dar uma nova forma. A próxima reunião seria no mesmo dia, só que às 9 da manhã. Evan passou a fazer a mesma oração de Seth: Senhor, dobra-nos. Enquanto esperavam os outros terminarem ali as suas orações, ele disse: senti uma força e uma energia viva entrando dentro do meu peito. Perdi o fôlego. Minhas pernas ficaram trêmulas. Eu caí de joelhos, suava frio e as lágrimas jorravam. Achei que estava até sangrando. Era terrível por uns 2 minutos. Então clamei: dobra-me, Senhor, dobra-me, dobra-me. Senti que era Deus enviando o seu amor para me dobrar. E eu não compreendi. Eu não entendi que havia em mim algo para ser amado. Depois que fui dobrado, quebrantado, uma onda de paz encheu o meu peito. Ao mesmo tempo, a congregação cantava com entusiasmo:
Estou chegando, Senhor. Estou chegando a Ti. E o que veio à minha mente depois disso era o dia do juízo final, quando as pessoas serão dobradas contra sua vontade. Senti meu coração cheio de compaixão pelas pessoas que serão obrigadas a se dobrarem diante de Deus no dia do juízo. Desse dia em diante, a salvação das pessoas pesava muito sobre mim. Essa foi a experiência crítica na vida de Evan Roberts. Ele sempre se lembraria da grande reunião. Como os caminhos de Deus são insondáveis, Seth Joshua pediu a Deus o país de Gales. Mas Deus não lhe deu o país de Gales. Deus deu para ele Evan Roberts e depois deu o país de Gales a Evan Roberts. Quando Evan terminou a sua oração naquele dia, ele já não era mais o mesmo homem. Se ele pudesse, naquele mesmo dia, naquela mesma noite, ele iria a qualquer lugar do mundo para poder pregar a palavra de Deus. Quando ele voltou para Newcastle, ele já não conseguia mais se concentrar nos estudos nem nas aulas. Ele passava muito tempo orando e chegou a confessar para o seu colega de quarto que tinha um desejo enorme de ver Deus movendo todo o país de Gales. E ali ele começou a conversar com outros jovens para formar equipes de evangelização. Houve uma noite em que Evan voltou para o seu quarto após uma oração e seu colega ali de quarto, o Sidney Evans, viu que o seu rosto estava brilhando e perguntou o que havia acontecido, e ele respondeu: "Acabei de ter uma visão de todo o país de Gales sendo levado aos céus. Estamos para ver o maior avivamento que esse país já viu. E o Espírito Santo está chegando. Precisamos estar prontos." Em seguida, Evan Roberts olhou para ele com um olhar penetrante, do qual Sidney nunca mais pôde se esquecer, e perguntou: "Você acredita que Deus possa nos dar 100.000 almas?" Aqui, a gente precisa levar em consideração que Evan era uma pessoa totalmente anônima. Ninguém nunca havia ouvido falar dele. Ele havia acabado de se preparar para entrar no seminário que ele nunca chegou nem a fazer. Mas foi nesse dia que ele passou a acreditar que Deus poderia salvar um país inteiro. E os relatórios podem confirmar. Nos primeiros 100 meses de avivamento, cerca de 100.000 pessoas foram alcançadas por Jesus Cristo no país de Gales. Existem relatos que clientes entravam nos bares, pediam suas bebidas e simplesmente iam embora, deixando-as em cima do balcão. Os efeitos do avivamento, eles foram muito além de cultos e reuniões. Cinemas, bares, tavernas foram fechadas. Livrarias evangélicas chegaram a vender todos os estoques de Bíblias. O avivamento, ele foi assunto principal da imprensa. Ele virou manchete nos principais jornais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável. A presença de Deus, ela invadiu não somente as igrejas, as reuniões de oração, mas a presença de Deus estava nas ruas, nos trens, nos bares, em todos os lugares. O reverendo Herbie Jones descreveu um culto onde ele pregou a mensagem da salvação. Como um só homem, primeiro com um suspiro de alívio e depois com um grito de alegria delirante, toda a audiência ficou de pé. Todo o recinto naquele momento parecia terrível com a glória de Deus. Usamos a palavra terrível deliberadamente. A presença santa de Deus era tão manifesta que o próprio orador sentiu-se dominado por ela. O púlpito onde se encontrava estava tão cheio com a luz de Deus que ele teve que sair dali. Evan Roberts trabalhou sem parar no avivamento.
Por muitas vezes ele optou por ficar calado nos cultos. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele. Ele sabia que o agir do Espírito Santo era muito maior que qualquer homem. Evan não falava com a imprensa. Ele não permitia nem ser fotografado. O interesse dos jornais era inevitável, porque o mover de Gales ele simplesmente não tinha uma explicação lógica. Infelizmente, Evan ele não cuidou da própria saúde, tirando o tempo necessário para que ele pudesse descansar. Ele começou a sentir fisicamente exausto, vindo finalmente a ter um colapso. Em abril de 1906, ele foi para a casa da senhora Penny Lewis, na Inglaterra. O avivamento do país de Gales durou apenas 9 meses. Porém, esse tempo, ele marcou o mundo. A prova disso é que a gente está falando disso aqui hoje, mais de 100 anos depois. Os frutos, os resultados do avivamento foram muito bons. Uma pesquisa feita 6 anos depois do avivamento descobriu que 80% dos convertidos continuaram sendo membros das igrejas onde eles tinham se convertido. Porém, isso não significa que os outros 20 tivessem se desviado, porque muitos eles se mudaram para missões independentes ou novas denominações. O avivamento do país de Gales ele teve uma continuidade, apesar de ele ter durado pouco. Ele foi uma grande influência para outros grandes avivamentos e avivalistas pelo mundo todo, como o avivamento da Rua Azusa, que a gente falou aqui no primeiro episódio do nosso podcast, e o avivamento da Coreia, que a gente vai trazer aqui também mais pra frente. É isso aí, galera, é isso. Esse foi o episódio sobre o avivamento que aconteceu no país de Gales. Meu nome é Leandro Magalhães e esse é o Memórias Pod. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem entrar em contato, só mandar um e-mail pro projetomemoriaspod@gmail.com. Siga a nossa página no Instagram, só procurar por Memórias Pod. Se inscreva no canal da IDB Jaraguá, que é por onde esse episódio vai sair no YouTube. E é isso, galera. Compartilhem com seus amigos e Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!